Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Mulher morre baleada ao proteger o filho durante tiroteio no Rio de Janeiro. E mais um caso de violência de bala perdida. Ao todo são 84 na Grande Rio, segundo a plataforma Fogo Cruzado, de janeiro até agora. A mulher de 25 anos, então, ficou no meio de um tiroteio entre criminosos. No momento dos disparos, ela se curvou, se colocou ali, colocou o corpo sobre o filho de apenas 3 anos para que o menino não fosse atingido. Ela foi, não resistiu, então mais uma vítima da violência. A plataforma Fogo Cruzado divulgou que 84 pessoas foram vítimas de bala perdida na região metropolitana do Rio de Janeiro só esse ano. Dentro de uma casa, uma criança canta tranquilamente. Enquanto isso, homens armados correm do lado de fora. Uma mulher tenta fazer a criança ficar em silêncio. São casos como este, que aparecem em relatórios como o Atlas da Violência, que faz um balanço da violência no Brasil nos últimos 10 anos, e a gente traz um recorte também que chama muito a atenção nesse Atlas, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do IPEA, que é o assassinato de negros. O relatório aponta muito para isso, uma disparidade racial importante. A questão da cor no Brasil é muito relevante para a gente saber quem é vítima de violência aqui. E aí, no Atlas da Violência, também fiz uma leitura aqui com alguns dados que mostram como que essa disparidade da cor aparece nos estados. Então, o Atlas mostra ali num cálculo de que, em média, uma pessoa negra no Brasil tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de morte violenta. Se a gente for olhar por estado, a situação é ainda mais grave. Em todos os estados brasileiros, tirando o Paraná, os negros têm mais chance de serem vítimas de violência brutal do que os não negros. No Brasil, pessoas negras morrem mais do que pessoas brancas. Não sou eu quem está falando isso, não. É o Atlas da Violência 2020, um estudo produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. E a gente não tem meias palavras, não. A notícia é essa e tem que ser dada. Negros morrem mais do que brancos no nosso país. Segundo as informações desse estudo, o Brasil aprofundou o racismo no índice de assassinatos. Aqui no nosso país, o crime de assassinato diminuiu apenas para uma parte da população, a parte que não é negra. Os assassinatos de negros aumentaram mais de 11%. Enquanto isso, os assassinatos de não negros caíram quase 13%. Os dados são da série histórica de 2008 a 2018. No Item Mais de hoje, a gente vai se aprofundar aí nos resultados do Atlas da Violência 2020. Para começar essa conversa tão importante, eu recebo de volta o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Denis Pacheco. Denis, prazer ter você de volta aqui no podcast. Obrigada. O prazer é todo meu de estar de volta. Eu queria que a gente estivesse falando de avanços, de coisas positivas, mas por enquanto são constatações que podem mudar atitudes para que o positivo a gente colha lá na frente. Partindo dessa linha de raciocínio, vamos conversar então, querido. Não dá para falar de tudo, o que o estudo trouxe ali de informação, mas a gente pode e deve focar em alguns pontos que chamam mais a atenção. Raça, gênero e armamento. E vamos começar então justamente falando sobre armamento. Segundo o Atlas, Denis, a maioria dos assassinatos foi cometida com armas de fogo. E aí eu quero citar um trechinho do estudo. Com a sua licença, vou abrir aspas aqui. A flexibilização da política de acesso a armas e munição tem uma forte influência no aumento dos índices de crimes violentos, letais e intencionais. Fecha aspas. Explica essa relação pra gente, Denis. Bom, já existem anos de estudo, comprovando que a política armamentista, ela implica num aumento do risco social de morte, no aumento do risco social de sofrer um homicídio. Então, ter uma arma dentro de casa implica um aumento do risco, de sofrer um homicídio, tanto por um acidente, quanto porque, com a presença de uma arma, as discussões, enfim, os conflitos, eles têm a letalidade como um fim, É meio que complicado você medir a potência de causar uma morte tendo uma arma em mão.
que é um instrumento absolutamente letal. Então, já existem diversos estudos há muito tempo que dizem que política armamentista implica numa maior circulação de armas, e no Brasil a gente já não tem um bom controle, né, da circulação de armamentos. Não é incomum ouvir casos de armas que deveriam ser de uso exclusivo do exército sendo usadas por membros de grupos criminosos, por exemplo. Então, um aumento dessa circulação de armas com redução no controle dessa circulação implica num aumento muito expressivo, né, do risco de sofrer um homicídio. E aí um dado específico que a gente tem em relação ao Brasil é que o Estatuto do Desarmamento desacelerou as taxas de homicídio, né, no país. Ela seria 11% maior se não tivesse sido implementada. Agora, Denis, a gente tem constatações cruéis, muito difíceis de serem feitas, mas que precisam ser feitas até para a gente olhar o povo brasileiro com a lente real, com a lente da verdade. Parece chavão, mas não é. E por isso a gente vai abordar aqui o fator raça. Esse dado foi o que mais me impactou. Demais, porque é surreal que ainda no século XXI, no ano de 2020, a gente tenha esse tipo de constatação. Vamos lá. É bom a gente pontuar, né, que no nosso país a população negra é composta, então, por pessoas pretas e pardas. Dito isso, eu vou trazer aqui um dos números mais impactantes, então, do Atlas da Violência, que eu disse desse ano, para mim, é um dos mais impactantes. 75,7% das vítimas de homicídio no nosso país em 2018 eram negras, enquanto os assassinatos de pessoas não negras diminuíram. É isso. Os assassinatos de pessoas negras aumentaram. A gente está falando apenas de uma questão que parece que muita gente não quer olhar, que é o racismo estrutural e o racismo, sim, no nosso dia a dia, né, Denis? Com certeza, Mona. O aumento da desigualdade racial é expressivo, né, ao longo da década. Então, a gente fez uma análise que vai de 2008 a 2018 e constatou que a taxa de homicídio de negros aumentou e a de não negros, né, no caso, reduziu. Então, isso explicita a intensidade do racismo no Brasil. E aí, eu acho que é sempre importante lembrar que o racismo mata, e ele mata muita gente todos os anos, né? Não só isso, quanto ele mata cada vez mais gente conforme o tempo passa, já que a gente não tem políticas públicas eficazes. Então, assim, a redução nos homicídios contra pessoas não negras não implicou na redução dos homicídios contra pessoas negras, né, que tem uma sobreposição de vulnerabilidades econômicas, raciais, e aí a gente diagnosticou que o risco de um negro sofrer homicídio é 74% maior do que o de um não negro, né, e aí entra a questão da falta de acesso a políticas públicas, enfim. Tudo, né, tá à margem do sistema. E ouvi uma pessoa comentando também os números outro dia, e foi muito forte, foi muito verdadeiro. Falava que o racismo, ele não mata só efetivamente, ele mata esperanças, sonhos, projetos de vida. Ele tem uma linha de homicídio, que não é o homicídio apenas factual, o fato, mas ele tem todo o outro lado que é sim uma violência. E por isso que é importante a gente falar a respeito. Outra constatação, difícil de fazer, mas tem que ser feita, é sobre a questão das mulheres. Uma mulher é assassinada no Brasil a cada 2 horas. E as mulheres morrem mais dentro de casa no nosso país. O retrato dessa violência contra a mulher no Brasil não é novidade, mas parece ter ficado mais evidente ainda agora. Está mais escancarado. Exato. É importante lembrar que tem um aumento, né, a relação entre os homicídios de mulheres e as armas de fogo, né, essa população. São dois fatores que estão muito ligados. Então, a gente teve nesse período um aumento de 25% nos homicídios de mulheres por arma de fogo dentro de casa. E aí, quando a gente olha para os homicídios de negras, o risco de uma negra sofrer um homicídio é 64% maior do que de uma não negra, né? E a gente volta para aquela questão da sobreposição de vulnerabilidades econômicas, de gênero, raciais, e o aprofundamento desse problema, já que as negras têm acesso reduzido às redes de segurança e uma expectativa muito ruim que a gente tem em relação a um aprofundamento ainda maior desse problema na pandemia por conta do distanciamento social, já que é fora de casa que as mulheres formam redes de segurança, né?
Então, para essa questão específica, não adianta investir em soluções familiares, já que as redes de segurança são quase sempre extrafamiliares, né? São redes de segurança formadas por amigos, por parentes mais distantes, e pela intervenção do próprio Estado nesses casos, né? A gente tratou aqui de 3 questões específicas. As 3 me batem muito forte. Para você, qual que te bate mais? Assim, qual que pega mais seu coração, seu fígado? Acho melhor o fígado nessa discussão do que o coração. Olha, pessoalmente, eu me sinto mais impactado pela questão dos negros, né? Como homem negro. Mas por quê? Isso te remete a quê? Me remete a uma falsa polêmica, né? A essa dificuldade de avançar justamente pela falsa polêmica de que não existe racismo no Brasil, ou de que racismo é um problema individual e não estrutural. E como essa falsa polêmica impede que a gente aumente o acesso de pessoas negras a políticas públicas e faça de fato prevenção da violência por meio de um conjunto de políticas públicas de garantia de bem-estar social e de estratégias de intervenção política que foquem em populações e territórios negros e revertam esse quadro, né? Sim, sem dúvida. E por isso que a nossa discussão é um dos caminhos para isso. São vários, né? Tem que ter políticas governamentais, tem que ter exemplo nas ruas e tem que ter, sim, essa voz sendo ecoada por todos os lados, todos os meios. É esse o nosso papel aqui. Obrigada por conversar mais uma vez comigo. Eu gosto muito quando a gente vem aqui. O nosso papo é sempre tão real e tão profundo. E, de novo, tá? Eu espero que até o fim do ano, eu vou olhar para o fim do ano, podia olhar um pouco mais recente, mas que até o fim do ano a gente volte a conversar com algo a mais que não seja só uma questão dura, mas algum avanço. Tomara que sim, tô aqui cruzando os dedos, tá bom? Tô cruzando também. Muito obrigado pelo espaço, Mona. Obrigada a você, um beijo, até a próxima. Agora, para a segunda parte do nosso episódio, eu vou conversar com o tenente-coronel aposentado da PM, o Adilson Paes de Souza. Adilson é mestre em Direitos Humanos, doutor em Psicologia e autor do livro O Guardião da Cidade, reflexões sobre casos de violência praticados por policiais militares. Adilson, muito obrigada por ter topado falar com a gente aqui no podcast. A gratidão é toda minha, Mona Lisa. Obrigado por mais essa oportunidade de debater um tema tão importante e tão, infelizmente, tão presente em nossa sociedade. Exato, é isso mesmo. Bom, com a sua experiência, para quem não sabe, o Adilson passou 35 anos dentro da Polícia Militar de São Paulo. Adilson, com essa experiência, a constatação que é o fio da meada para o nosso papo. O último Atlas da Violência no Brasil evidenciou. É algo bem, bem difícil. Parece que a gente não se livra disso. Que a violência contra pessoas negras só aumenta no nosso país. O que acontece, Adilson? O que acontece com um policial na hora que ele está na rua, na hora que ele está ali nos ambientes mais difíceis de trabalhar? O que acontece? Mona Lisa, eu começaria respondendo tentando dividir em uma parte, digamos assim, sistêmica e a outra parte ligada ao indivíduo policial. Perfeito. Vamos nessa. Então, a parte sistêmica, eu quero dizer que o capítulo da segurança pública no nosso Brasil, ele sempre foi negligenciado por todos os governos. Todos. De 88 para cá, mesmo os governos mais ditos mais progressistas negligenciaram, não tiveram a iniciativa, por diversos motivos, de tocar num ponto tão sensível, tão caro à nossa sociedade, porque o sistema da segurança pública brasileira é o mesmo da ditadura. É o mesmo, né? Então, como é que você pode conviver num ambiente democrático, ou que se diz democrático, com uma estrutura gestada e mantida e muito bem impulsionada durante a ditadura? Esse é o nosso sistema de segurança pública. Quando você fala estrutura, você fala dos que estão nos postos de comando e todo o ensinamento que vem? A estrutura é o jeito de agir? Eu acho, da estrutura macro mesmo, e atingindo até essas pessoas, porque eu acho que nós não devemos focar, e aqui, Mona Lisa, eu quero ficar bem claro que eu não estou tentando defender qualquer essa ou aquela autoridade, ou sendo corporativista, mas nós temos que analisar macro. Existe uma definição de polícia, dada por Norberto Bobbio, que eu acho perfeita, e o que eu acho que demonstra muito bem essa preocupação que eu vou expor. Polícia é apenas e tão somente uma das formas pela qual o Estado se manifesta na sociedade. E os dirigentes, sobretudo os chefes do Poder Executivo, se referem à polícia como algo de um outro lugar, de uma outra organização, algo que eles não têm acesso.
como chefe do executivo, eles são responsáveis pela polícia e a atuação ou omissão deles repercutem na atuação da polícia, para ficar só no campo da segurança pública. E todos os governos pós-88 negligenciaram a questão da segurança pública, continuaram com esse modelo militarizado de caça ao inimigo, de eliminação, como se letalidade e truculência fosse sinônimo de eficiência. Isso repercute nas estruturas da polícia, que são mantidas e serve como um estímulo aos policiais agirem de maneira truculenta. Do ponto de vista individual, a estrutura da polícia militar é uma estrutura anacrônica, fechada, com as relações de poder estabelecidas de forma assimétrica, com treinamentos baseados na virilidade, no militarismo. Isso produz sofrimento, ansiedade, isso produz estresse ao policial. E ele poderá reagir a esse estresse produzindo mais letalidade, ou seja, matando outras pessoas ou até mesmo se matando. Isso é bem grave, até porque a gente sempre tem ouvido, e de uns tempos para cá, isso ecoa de uma maneira muito mais forte, a tal conduta masculina, né? A revisão dos paradigmas, do olhar, do ponto de vista, parece que ali onde se poderia já trabalhar isso sem nenhum viés político-partidário, nada ideológico, apenas de comportamento de tempos modernos, acredito que já ajudaria a essa mudança de atitude mesmo, a tal explicação que você falou, estrutural. E muito importante quando você disse também que quando os governantes se referem ao que acontece, quando a gente constata a violência policial, o excesso ou qualquer outra palavra que estiver vindo na cabeça de quem nos escuta, isso mesmo que você disse, parece que é algo desapegado, né? Mas a gente viu recentemente aqui em São Paulo, e eu queria te perguntar se é marketing ou se é de fato algo que pode reverberar positivamente. Quando daqueles flagrantes de excesso policial, de policial com pé no pescoço de pessoas, joelho, meio que imitando aquela cena do George Floyd nos Estados Unidos, o governo de São Paulo determinou uma espécie de reciclagem dos policiais, cursos de atitude diferentes. Isso ajuda? Da maneira como foi proposto, não ajuda em nada. Eu acho que só piora. Eu acho que é demagógico. Por quê? Essa é uma medida para dar resposta, para tentar dar uma resposta à sociedade que está tomando alguma atitude. Na época, eu concedi uma entrevista para um outro veículo de comunicação. Logo que saiu esse anúncio, eu vou repetir o que eu falei, Mona Lisa. Claro. A questão se resume a retreinar. É isso que quer dizer que passado um mês, que era o alcance desse programa, né, de um mês de reciclagem, a coisa mudou, nós vamos ter uma nova polícia? Óbvio que não, Mona Lisa. Óbvio que não. Da mesma maneira, aproveitando esse seu tema, da mesma maneira o anúncio das câmeras filmadoras no colete dos policiais. Eu também não acredito que vai dar certo, até mesmo porque foi anunciado de uma maneira, e só que não explicou quem teria acesso e quem administraria essas imagens. A sociedade não pode participar disso. Quem pode garantir que isso não vai ser editado? E depois foi publicado na imprensa que, por pressão da polícia, houve uma alteração no projeto. Quais alterações? Primeiro, o policial poderia ligar e desligar a câmera quando ele quisesse. Eu prefiro que nem gaste dinheiro com isso, então. 2. Começou o projeto das câmeras nos uniformes dos policiais com unidades que não são conhecidas pela alta letalidade. Então, por quê? É mais uma vez uma propaganda, um marketing para dizer que está tomando alguma atitude, quando na verdade não está. Agora, Adilson, as suas palavras são fortes, né? E elas suscitam perguntas e pensamentos aqui. Então, vamos muito no papo muito reto. O que acontece? Qual é o papel do racismo na atuação policial brasileira? O racismo, ele é presente em todas as instituições brasileiras e a polícia é a sua expressão mais nua e crua, porque o Estado se faz presente de forma 24 horas por dia na vida da sociedade através da polícia. Tanto é, Mona Lisa, se você pegar as estatísticas de atendimento da polícia, tem inúmeras ocorrências de cunho social, porque não tem ambulância, não tem assistência social, é o policial que acaba fazendo esses papéis. Você vê o quanto que a polícia está presente na vida da sociedade. Então, se tem um aspecto positivo quando faz parto, por exemplo, ou faz papel de ambulância socorrendo alguém porque não tem um aparelho estatal pronto para isso, disponível para isso, para a população, sobretudo a mais carente. No aspecto negativo, se faz presente com mais pujança ainda. Como bem demonstrou o Atlas, é só ver a proporção das vítimas negras para não negras. No geral, mulheres, jovens, diferenciados com contexto. O inimigo no Brasil tem
tem cor, é negro. Isso é ensinado através de uma subcultura, não de forma oficial, viu, Mona Lisa? Não existe no currículo, o negro é bandido, embora há uns 5 anos atrás, mais ou menos, em Campinas, um capitão lá expediu uma ordem de serviço, ou seja, ele colocou tudo no papel e assinou dizendo que era para as viaturas abordarem moto com 2 pessoas negras, que são suspeitas. A primeira vez ele oficializou o racismo, né? Mas ele botou no papel aquilo que já é conhecido, que é compartilhado pelo grupo. Há uns 2 anos atrás, um ex-comandante da Rota deu uma entrevista dizendo que uma abordagem policial nos Jardins tinha que ser diferente de uma abordagem policial na periferia, porque são realidades diferentes, pessoas diferentes. Olha o perfil do inimigo aí. Quem vive na periferia mais, né? Os negros, um processo histórico de exclusão. Então, nós temos uma cultura oficial, as normas oficiais, com normas das Nações Unidas, Constituição Federal, normas federais, estaduais, normas internas da polícia, que prescrevem uma atuação perfeita, maravilhosa da polícia. Que, se fossem seguidas, nós viveríamos numa Noruega. Aliás, país que eu estive como pesquisador visitante na Universidade da Polícia durante o meu doutorado, que eu concluí no mês passado. E aí o que acontece? Nós temos a questão da subcultura policial, que é pouco estudada, ou seja, as normas do grupo, criadas pelo grupo, administradas pelo grupo, que expressam na realidade o que vale. Aqui, o famoso aqui é assim. E essas normas sedimentam a ideia de que o negro é o suspeito, é o bandido, e sedimenta a existência do racismo nas hostes policiais, que também conta com o beneplácito do Ministério Público, né, Mona Lisa? Eu tenho acompanhado notícias pela TV, casos flagrantes de provas forjadas para prisão em flagrante delito de pessoas que são negras, que o Ministério Público ignora e mantém a prisão, né? Infelizmente, a gente vê isso no mundo inteiro e os protestos agora, né, que parece que não pararam, eles deram uma reduzida e depois voltaram de novo, primeiro por causa do George Floyd, depois com o Jacob Blake, agora essas manifestações que também têm o caldo eleitoral, sim, as eleições americanas. Enfim, o que eu quero te perguntar também, e não sei se você tem resposta para essa pergunta que já está indo para o fechamento do nosso papo. O que a gente pode fazer? Quais são as saídas que você enxerga para o nosso país, para que o nosso país saia dessa situação vergonhosa, dessa desigualdade? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, que eu acho que tem medidas que são fáceis de serem tomadas se quiserem tomar. Por exemplo? Eu acho que nós precisamos ter, em princípio, Mona Lisa, mais transparência. Nas investigações? A polícia, da maneira como ela está constituída, ela se coloca como um organismo à parte da sociedade. A sociedade não tem acesso à polícia, não tem como mensurar e avaliar a atividade policial. Os dados são mantidos em segredo, desde a formação do policial até o desenvolvimento da atividade policial. Inúmeros colegas pesquisadores tentam ter acesso a dados para estudar fenômenos ligados à polícia militar ou às polícias e não conseguem, ou às guardas municipais e não conseguem, porque é envolto de segredo. Então, o segredo é totalmente oposto à democracia. Nós precisamos de transparência. A partir do momento que nós conseguimos ter transparência, o que acontece? Publicidade dos atos, jogar limpo, abrir a real, prestar contas à sociedade, admitir culpa e permitir o compartilhamento de dados para a realização de pesquisas científicas com todos os rigores metodológicos possíveis para entender o problema e a dimensão do problema. E aí nós poderemos visualizar saídas. Por exemplo, a LDB, que é de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que deveria valer para todas as modalidades de educação, todas as formas de educação existentes no Brasil, por definição. No artigo 83 dessa lei consta que o ensino militar regenciar por lei específica. De acordo com esse artigo, o ensino militar, e aí pega também o ensino policial militar, esse artigo é a base da legislação de ensino da Polícia Militar, o ensino policial militar e militar saiu da égide da LDB, ou seja, não tem transparência, não tem participação da sociedade. Enquanto permanecer o segredo e a coisa oculta, fica difícil você falar em solução. Então, o primeiro passo, transparência. Em cima da transparência, nós vamos ter, a sociedade civil vai ter acesso a esse mundo policial, a essa realidade policial, e participar colaborando, auxiliando, propondo medidas de estímulo, de apoio, de correção de rumos. Sem isso,
qualquer outra medida não dá certo. Concordo totalmente. Duro, né, a gente falar sobre algo que vitima tanto, que nos envergonha tanto, mas essa discussão ela tem que ser feita, sem dúvida, pra gente tentar mudar pelo menos a chavinha ali na cabeça de alguém, porque eu acredito sim que informação é proteção, é mudança de conduta, é redefinição de posturas, pensamentos e convicções, e é isso que a gente está fazendo aqui. Muito obrigada, tá bom? Obrigado, Mona Lisa. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Beijo. Tchau. Meio de semana com essa discussão importante, com essa informação importante que a gente deve digerir sim nos próximos dias. E falando nos próximos dias, amanhã a gente se ouve mais, aprende mais juntos. Em pé.